Bem, amados irmãos, graça e paz, estamos começando o nosso culto de oração desta terça-feira. É o nosso último culto de oração do ano de 2020, um ano de muita dificuldade, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem ouvido a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor realizado aqui neste canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, e que possamos mais uma vez nos unir, pela última vez nesse ano de 2020, aqui no canal, para estarmos orando e buscando a presença do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba os nossos vídeos e participe das nossas programações. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, e que você possa nessa noite se unir a nós neste culto de oração. Desde março, quando começou a pandemia, que nós estamos aqui no nosso canal juntos, unidos, orando, buscando a presença do Senhor, orando pelo Brasil, orando pelas igrejas, orando pelas famílias, orando pelos enfermos, orando também pelas famílias enlutadas que perderam seus familiares para a Covid-19. Enfim, até aqui o Senhor tem ouvido a nossa oração, tem escutado o nosso clamor, e nós vamos estar nos unindo hoje pela última vez e estaremos só nos reunindo novamente no culto de oração só no próximo ano de 2021. Está ali bem pertinho, daqui a pouco nós estamos nesse novo ano 2021, que seja um ano mais abençoado, que seja um ano menos difícil como foi esse ano de 2020. Nós queremos começar o nosso culto lendo a palavra do Senhor. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, sua espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou ela física, como está aqui na minha mão, ou de forma eletrônica, no seu tablet, no seu celular, mas leia a palavra de Deus juntamente conosco. Nós vamos ler o Salmo 23, o Salmo que fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e nós já estamos vislumbrando, né, o ano de 2021, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, vai cuidar de nós e nada nos faltará nesse novo ano que vai entrar daqui a alguns instantes. Então, queridos, leia comigo a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que maravilha, palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai estar conosco, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco, o seu cajado, o seu bordão nos consola. Portanto, vamos orar ao Senhor neste momento, pedir que Ele nos abençoe nesse momento de oração. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos orando mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, desta vez, pela última vez no ano de 2020. Pedimos a tua graça sobre nós,
sobre aqueles que participam das nossas programações, que o Senhor continue ouvindo o nosso clamor, que o Senhor continue ouvindo a nossa oração. Fica conosco neste culto, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vamos, depois da leitura, depois da oração inicial, nós vamos louvar ao Senhor, momento de louvor e de adoração. Vamos cantar e exaltar o nome do Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor. Aleluia. Para o meu Senhor eu canto. Diga comigo, entoarei. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Diga ao Senhor: te amo, te adoro, Senhor. Coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento. Vou adorar. Glória a Deus. Independente do que você esteja passando, Deus está lhe convidando a você adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso e não devo parar. Vou aproveitar o momento. Vou fazer o quê? Vou adorar. Cantando, cantando louvores a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Quero dar o melhor de mim
quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. E eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Sabe o que eu sou? Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você que está aí ao vivo conosco, cante, cante. Quero dar o melhor, diga ao Senhor, de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Diga a Deus, eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Por quê? Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Diga comigo aí em casa. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Convide a sua família e vamos declarar. Diga ao Senhor: eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Então diga: um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero ser. Bem, querido, depois desse momento de adoração, de louvor, nós estamos de volta para estarmos orando, intercedendo. Esse é o momento de intercessão, de oração. Nós estaremos orando e buscando a presença do Senhor. Gostaria que você se unisse conosco mais uma vez, pela última vez nesse ano de 2020. Nós convidamos os nossos presbíteros da nossa igreja, que estarão orando conosco, também estarão trazendo uma palavrinha de final de ano para cada irmão, para cada irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso último culto, uma palavrinha dada pelos nossos presbíteros de esperança para o nosso coração. Então, querido, nós vamos nesse momento nos unir em oração. Ore conosco nesse momento em nome de Jesus. Oremos.
Momento de oração. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ó irmão, que maravilha, nesta noite de terça-feira, hoje 29 de dezembro de 2020, a última terça-feira do ano. A última terça-feira que nós temos de oração neste culto maravilhoso, em que nós, todas as terças-feiras deste ano, clamamos ao Senhor por saúde e paz, para que Ele possa nos livrar da morte, essa morte que veio com essa pandemia, tirando vidas de muitos e muitos, amigos, parentes, vizinhos. Mas nós temos Deus, nós temos o amor de Jesus Cristo sobre nós. E é por isso que estamos aqui hoje, nesta última terça-feira, pedindo, clamando mais uma vez a Ele, para que Ele possa continuar colocando a sua mão misericordiosa sobre nós. Hoje em especial vou orar pelo Brasil, orar pelo nosso país, que tanto necessita da mão misericordiosa de Deus sobre ele, para que nós possamos viver melhor. Oremos. Bendito e eterno Deus, grato Pai, estamos a Ti, por este todo ano de 2020, apesar das aflições, dos problemas, das coisas intrusas que se acometeu, Pai, sobre Teu povo, sobre essa pandemia, Pai, que está levando muitos e muitos, Pai, que está tirando do nosso convívio pessoas amigas, parentes. Pai, mas entendemos que Tu é maior que tudo isso, Pai. E neste momento, Pai, nós Te pedimos pela nossa nação. Nós Te pedimos que Tua mão misericordiosa, Pai, derrame, Pai, bênçãos e maravilhas e derrame discernimento, Pai, a cada um que vive, que mora, que nasceu nesta pátria maravilhosa, Pai. Deus, olha para o Brasil. Olha para esta nação sofredora, Senhor. Pai, alivia os nossos problemas. Alivia para os nossos lamentos. Pai, vai até aquele Congresso Nacional, Senhor, e coloca sobre a mente daqueles políticos, Pai, de cada um deles, Pai, o Teu amor e a Tua misericórdia. Derrama sobre eles, Pai, o Teu amor e a Tua misericórdia. Pai, faz com que cada um deles, Pai, no Congresso Nacional, em cada estado deste país, Senhor, nesta área tão forte, tão, Pai, tão intragável que é esta política nossa, Pai. O povo revoltado com tantos e tantos políticos, Pai, malfeitores, mas Tu podes, Senhor, Tu pode dar um jeito nisso. Faz, Pai. Coloca amor no coração desses homens, Pai, para que o país volte a sorrir, para que o país volte a dar glórias e glórias ao Teu santo nome, Pai. Pai, há muitos e muitos cristãos neste momento, Pai, clamando e orando a Ti pelo nosso país, pelos governadores, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos deputados federais e estaduais, pelos senadores, Pai, pelos poderes, Pai, deste Congresso, Pai, que Tu possa estar colocando em cada um o discernimento de fazer o que é melhor e o que eles prometeram, Pai, quando eram para ser eleitos nas eleições. Pai, fica conosco, ajuda o Teu país. Esse país é Teu, Senhor. Cada pessoa humana nesse país é Teu, Senhor. Mexe nos nossos corações. Mexe, Pai.
Dá uma reviravolta no nosso coração para que nós possamos, Senhor, buscar mais e mais a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, santifica e é salvação para cada um de nós. Pai, que cada um, neste momento, Pai, escutando este clamor, esta oração, ore também comigo, dizendo: Pai bendito e Pai amado, cura as feridas do nosso país. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse ano foi um ano atípico. Foi um ano em que ficamos praticamente afastados da casa de Deus, praticamente o ano todo. Mas Deus é maior que tudo isso. E Ele já está tomando providências. Irmãos, que o amor de Deus, que é espalhado em toda a terra, entre nos corações de cada ser humano, para que eles possam ver como o amor de Deus é grande sobre nós. Queridos irmãos, apesar de todas essas tragédias vividas nesse ano de 2020, temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, neste momento. Agradecer a Ele que Ele nos livrou dessa maldade. Ele continua livrando-nos desta maldade. Precisamos de Deus. E Ele dá provas do seu amor em fazer eu estar aqui neste momento. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2020. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pai, que esse 2021 se achegue para nós muito mais nós estarmos contritos na tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui até hoje. E a palavra de Deus diz que até hoje nos ajudou o Senhor. Feliz Ano Novo a todo o povo de Deus. Feliz Ano Novo. Feliz 2021 a todos que creem nesta palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo em minha e em nossas vidas. Continua conosco. Queridos irmãos da Terceira IPI e queridos irmãos que qualquer um que esteja vendo no momento esta mensagem, não se esqueça, Deus é maior que tudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue com todos nós neste ano de 2021. Obrigado, Pai. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo com Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, nesta noite de hoje, te agradecer o quanto o Senhor tem feito por nossa igreja. Mesmo neste período tão difícil, ó Deus, período, ó Pai, de pandemia, essa doença que tem assolado o mundo, o Senhor tem nos guardado, preservado, ó Deus, a vida, Pai, daqueles que amamos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sustentado, ó Deus, a tua igreja com a tua mão forte, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua potente mão, ó Deus, não se aparte de nossa igreja, Pai. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, continue derramando, ó Deus, sobre nós a tua bênção, ó Deus, as tuas misericórdias, a tua graça, Deus. Pai, em nome de Jesus,
tomar conta das finanças de nossa igreja, promove o milagre, ó Deus, porque o Senhor sabe do quanto nós precisamos, ó Deus, sermos sustentados como igreja pelo Senhor. É do Senhor que vem todas as coisas, nós acreditamos que o Senhor, ó Deus, conceda força aos membros da nossa igreja, que o Senhor possa estar abrindo porta, ó Deus, àqueles que se encontram desempregados mesmo neste período, para que possamos, ó Deus, fortalecer os dízimos, as ofertas da nossa igreja e assim, ó Deus, poder promover, ó Deus, todas as necessidades que existem em nossa igreja. Abençoa também, ó Deus, o conselho da nossa igreja, abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa, ó Deus, as diaconisas que foram eleitas, ó Pai, esses dias, que possamos todos caminhar, ó Deus, fortes, firmes, caminharmos juntos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Derrama sobre a Tua igreja, Deus, a unção do Teu Espírito, que possamos andar, ó Deus, propagando a Tua palavra, que possamos, ó Deus, caminharmos, ó Deus, felizes com o Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa assim, ó Pai, nos conceder ainda esse resto de ano abençoado. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido também, ó Deus, em nossa casa, em nosso lar, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e para nós. Te agradecemos, ó Deus, como os Teus filhos, te agradecemos como a Tua igreja, Pai. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim lhe conceda um excelente culto. Fiquemos com Deus. Forte abraço a todos. Fiquem na paz. Bom dia, graça e paz a todos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor que tem feito maravilha em nosso meio, o Cristo vivo que desceu da cruz. Ó Pai, queremos te pedir nessa manhã, Senhor, por toda a família da Tua igreja, por todas as famílias representadas na terceira IPI, por todas as famílias brasileiras, pernambucanas, recifenses, que o Senhor esteja abençoando a vida em meio a tantos problemas, ao caos, às dificuldades financeiras, falta de emprego, ó Pai, que o Senhor estenda as mãos sobre essas vidas, Senhor, e que possa colocar, Senhor, um fim na agonia, no sofrimento, trazendo alívio através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, nos dá a Tua graça, Senhor, é o que nós precisamos. Finda-se esse ano, daqui uns dias, ó Pai, que possamos entender que o Senhor está conosco, mesmo na dificuldade, mesmo no caos, estendendo a mão, cuidando, dando a vitória ou não, o Senhor continua sendo Deus. É o que nós te agradecemos. Eu acredito que é o que todos têm a dizer, só agradecer, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar também a todos um feliz ano novo, que 2021 seja totalmente diferente do que foi este ano, que possamos colher os frutos que tanto plantamos na vida e que o Espírito Santo esteja agindo nas famílias e em cada coração. A todos os membros da terceira IPI, um feliz ano novo, tudo de bom, e estaremos juntos em 2021 para a honra e glória de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao fim do ano, nosso último culto de oração, e eu queria nesse momento orar com os irmãos pela nossa igreja. Vamos orar? Feche seus olhos, curvem sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai querido, estamos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, para falarmos contigo através das nossas orações, para recebermos a Tua palavra que nos edifica. Mas queremos Te pedir, ó Deus, pelas nossas igrejas, Senhor.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos conceda discernimento para fazermos apenas aquilo que seja da vontade do Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Renova o nosso ânimo, que esse ano de 2020, em meio a tantos problemas, em meio a essa pandemia, nós possamos, no ano que se aproxima, estarmos firmados na rocha, fortalecidos e com o desejo de compartilhar o teu evangelho, de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Nos dá forças, ânimo, nos consola, nos conforta, para que possamos, em todas as nossas ações, ó Deus, fazermos apenas a tua vontade. E que em tudo que façamos, que seja para a glória de Deus. Ajuda os conselhos, os presbíteros, os pastores, dá sabedoria a cada um deles, ó Deus, para que possamos conduzir o teu povo de maneira coerente, correta, ética, sempre com o desejo no coração de te servir cada vez melhor. Nos ajuda, perdoa todos os nossos pecados. Nós te agradecemos pela provisão, pelo cuidado, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor nos concedeu durante todo esse ano. E nos ajuda para que possamos fazer o melhor que nós possamos fazer para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos da Terceira IPI, estamos chegando ao final de mais um ano em que todos nós concordamos que foi um ano atípico, com muitos problemas, muitas dificuldades, mas o principal deles, a pandemia, o Covid-19, que influenciou a vida de toda a humanidade, que dilacerou corações, destruiu famílias, tirou entes queridos do seio dos seus familiares, mas nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido. Mas quero trazer uma palavra de esperança aos irmãos. O Senhor prometeu, e certamente Ele cumprirá essa palavra, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E certamente Ele está com você, meu irmão, Ele está com você, minha irmã, para te ajudar, para te abençoar. E a nossa esperança é que esse ano de 2021 nós comecemos ele de forma mais esperançoso com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que possamos prosseguir como o apóstolo Paulo nos ensina. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que a nossa alegria e a nossa esperança esteja no Senhor. Mesmo que nós não vejamos a possibilidade de dias melhores, mas o Senhor nos proporcionar momentos maravilhosos para a nossa vida, para a nossa família. Que todos tenham um excelente final de ano. Eu desejo a todos os irmãos da Terceira IPI do Recife um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, que Ele continue sendo o provedor da sua casa durante todos os dias que seguirão. Bendito seja o nome do Senhor. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e um feliz 2021, esperançosos no Senhor, confiantes no Senhor, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Tchau, queridos, fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Queridos, depois desse momento de oração, de intercessão, chegamos a um momento muito importante também no nosso culto, que é o momento de reflexão da palavra do Senhor, nosso Deus. É o momento que Deus fala conosco através da explanação da sua palavra. E nessa noite vai estar falando ao nosso coração o reverendo Francis Rodrigo, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, faz parte do nosso presbitério, do Presbitério Pernambuco, e estará trazendo a mensagem
para o nosso coração. Mensagem que ele ministrou na sua igreja e que nós estaremos reproduzindo aqui para sermos também ricamente abençoados pela palavra do servo do Senhor. Que essa palavra possa ser abençoadora na sua vida. Vamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus penetre profundamente, fale conosco nesse momento em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então eles ali, aconteceu de completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos ao nosso Deus. Pai, te rendemos graças pelo teu cuidado, por sua providência em nossas vidas, porque as nossas mesas têm tido pão sobre ela. Mas como diz a tua palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. E que nessa noite o teu Espírito sussurre ao nosso coração, ou mesmo fale com força e poder as palavras que precisamos ouvir. Assim oramos na condição de famintos da tua presença, de sedentos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. O nascimento de Jesus, ele é um símbolo da escolha de Deus pela simplicidade. Tanto a família que o Espírito Santo escolheu para acolher o Filho de Deus, Maria e José, quanto aquele ambiente humilde em que, por uma questão condicionante, Cristo acabou nascendo, tudo isso remete a um propósito divino de revelar à humanidade que Ele é um Deus da simplicidade, é um Deus que ama a simplicidade. Eu já ouvi algumas pessoas tentando situar Jesus numa camada social mais privilegiada da sua época, mas não era. Seu pai, um artesão, sua mãe, como muitas mulheres da época, não tinha renda. A família era uma família modesta. E no nascimento isso fica muito comprovado, porque Cristo não teve um lugar para ele numa hospedaria. E a gente bem sabe que com dinheiro sempre se consegue um lugar. Com recursos há sempre um lugar para as pessoas. Mas José não conseguiu prover uma hospedagem, uma instalação que fosse mais adequada para sua esposa dar à luz. E eles então tiveram que se socorrer de uma estribaria. E o primeiro berço de Jesus não foi um berço suntuoso, foi uma manjedoura, foi um objeto que serve para colocar comida para os animais. Nesse ambiente de simplicidade, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus começa a comunicar para a humanidade o seu projeto de vida simples. E isso se seguiu ao longo da sua jornada. Cristo fez uma opção sempre por estar na periferia da cidade. Cristo nunca esteve no centro, Cristo nunca esteve junto dos nobres. Cristo até manteve diálogo, ele até se comunicou com esses grupos, ele não agiu com preconceito, Cristo abria e dilatava o coração para acolher a todos. Mas, em verdade, quando a gente segue os passos de Jesus por meio dos evangelhos, ele sempre pisou em lugares simples, sempre dialogou com pessoas simples, preferencialmente. Quando os teólogos dizem Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, é isso que eles estão dizendo. A metodologia de Jesus foi anunciar o reino a partir dos pobres, dos simples, dos despossuídos. O nosso Deus é o Deus da simplicidade. Nesse ambiente, nesse cenário, na estética do lugar onde Jesus nasceu, fica muito visível que o nosso Deus não é um Deus de suntuosidade. E quando a gente pensa
na pré-existência de Cristo, no Cristo anterior à sua encarnação, o Cristo que vivia na Trindade Santa, ele continua sendo simples. Quando você vai para a literatura, quando você vai para a mitologia, a descrição dos lugares onde as divindades moram é sempre uma descrição muito palaciana, muito suntuosa. Os pintores constroem cenários de muita riqueza, de muita ostentação. Mas vocês já repararam que não existem pinturas que retratem o lugar da habitação de Deus, tentando trazer um luxo, uma grandeza, uma ostentação? A única coisa que se pode dizer do lugar da habitação de Deus é que é muito santo. O profeta Isaías, quando se deparou diante de Deus, e assim ele retrata: quando eu estive diante de Deus e o vi assentado num alto e sublime trono, ele não faz uma descrição a partir de um cenário que é suntuoso demais. É o próprio Deus, é o ser de Deus é que possui uma grandeza exuberante. Deus é exuberante, Deus é grandioso, Ele é poderoso, Ele é majestoso, mas Ele é simples. E quando Ele cria todas as coisas, Ele faz com que tudo contenha muita simplicidade. A criação de Deus, ela é marcada pela simplicidade. Olhemos para o nosso corpo, o corpo humano, tem um funcionamento perfeito. A gente observa o modo como as partes do corpo humano se integram e o modo como isso é coordenado por um cérebro, e a gente vê uma sofisticação biológica muito grande, mas ao mesmo tempo é simples. Quem já pôde ver um cérebro humano, ainda que não o próprio cérebro, mas uma reprodução, a gente olha para aquilo e diz: como é que esse pedaço, esse amontoado gelatinoso consegue coordenar funções tão complexas do corpo humano? Mas quando você olha para aquele pedaço de carne, aquela coisa meio gelatinosa que é o nosso cérebro, você diz: isso é simples. A gente espera que quando abrir um cérebro tenha componentes assim muito complexos. Não, visualmente é muito simples. A natureza, ela funciona com muita simplicidade. Os ciclos da vida têm uma simplicidade. O nosso Deus, Ele ama a simplicidade. E Jesus, quando veio ao mundo, nos revelou isso de uma maneira muito clara. Ele era o retrato da simplicidade. Ninguém ficava constrangido diante de Jesus. Ninguém se sentia desconfortável diante de Jesus. A sabedoria dele era simples, a ponto das pessoas não ficarem constrangidas em dialogar com ele. A mulher samaritana abre diálogo com Jesus. Uma mulher sem muita formação, sem muito estudo, como era próprio da época, mas ela questiona Jesus com uma ousadia espantosa. Nos nossos dias, a gente por vezes se depara com algumas pessoas que têm uma áurea de sabedoria, que se reveste de muita intelectualidade, e a gente fica cheio de dedos. Será que eu pergunto? Será que eu me reporto a essa pessoa? Como é que eu falo com ele? Será que eu posso ter acesso a essa pessoa? Jesus não, ele era o retrato da simplicidade. Em verdade, a simplicidade é acolhedora. Você já teve oportunidade alguma vez de entrar num ambiente que tinha tanto requinte, que tinha tanto luxo, que você não sabia como se comportar? Você não sabia como mover os objetos, você não sabia como manipular aquilo que estava posto naquele cenário. A simplicidade acolhe, a simplicidade abraça. Nós nos sentimos em casa em lugares simples. Todo mundo tem uma casinha simples na sua mente, que quando a coisa está muito complicada, quando os dias estão muito maus, a gente, nem que seja mentalmente, foge para aquele lugar simples. Eu tenho a minha casinha simples no campo, eu tenho o meu lugarzinho de aconchego, que nunca existiu, porque eu nunca tive uma casa no campo, nunca tive um sítio, nunca tive uma propriedade rural, mas eu tenho um lugar imaginário, que quando eu estou muito assim, pressionado, dá vontade de fugir para lá. Depois eu caio no mundo real e me lembro que eu não tenho esse lugar. Mas nem que seja imaginariamente, a gente consegue conceber um lugar de aconchego, de segurança, de refrigério. E vocês já pararam para pensar que esse lugar nunca é suntuoso? Não é um palácio.
Você não lembra de um palácio, um lugar assim que é guarnecido pela mobília mais sofisticada e chique da face da terra, um lugar que seja guarnecido por tecnologia de ponta, onde você bata a palma e as coisas começam a acender. Não, é sempre um lugar que tem como marca a simplicidade. O nosso Senhor se sentia muito à vontade em casa, na simplicidade. O Emanuel, Deus entre nós, essa expressão Deus entre nós se deu aqui, nesse texto que eu fiz leitura. E a estreia do Emanuel no mundo, a entrada do Emanuel no mundo, ela não foi marcada por nada mais que muito louvor, muita adoração. Se vocês lerem a sequência aqui do verso 8, e vocês já devem ter lido várias vezes, porque todo Natal esse texto é lido, vocês vão ver que a beleza que cerca Jesus está na simplicidade dos louvores que são entoados, é no reconhecimento de homens simples do campo que vêm render homenagem e honra a Jesus. Cristo veio para revelar a nós que o estilo de vida que Ele nos propõe é muito simples. A fé que Ele nos propõe é muito simples. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, sentindo-se em casa na simplicidade, a partir de algumas dimensões de simplicidade que Cristo nos trouxe. E a primeira delas é a dimensão material. Cristo disse àqueles que lhe ouviam: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ele no caso, não tem onde reclinar a cabeça. O despojamento, o modo como Cristo lidou com a sobrevivência material é algo muito inspirador. Cristo nunca se distraiu com a sobrevivência material. O comer, o beber, o vestir, o ter um teto, o ter uma cama, como ele coloca aqui, que até as raposas e os pássaros têm uma caminha para dormir, isso nunca foi objeto de preocupação de Jesus. Não porque ele fosse muito abastado, não porque ele fosse uma pessoa que tivesse uma reserva de recursos muito grande, por isso ele podia fazer aquele ministério itinerante, sem ter um trabalho fixo. Segundo os historiadores, Cristo foi basicamente sustentado por mulheres. As grandes financiadoras do ministério terreno de Jesus foram mulheres. Aliás, a igreja também experimentou isso, e ainda hoje é assim na vida da igreja. As mulheres sempre abraçam a causa de Deus, mas Cristo não tinha recursos abundantes, era um homem simples, mas essa simplicidade, esse despojamento não era alvo de preocupação, ele não perdia noite de sono com isso, e ele inclusive orientava os seus seguidores a terem postura semelhante. Lá no Evangelho de Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus que eu li o texto anterior, no capítulo 6, no verso 25, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A simplicidade com que Cristo se relacionava com o material é muito inspiradora para nós e muito libertadora para nós. Eu bem sei que nós vivemos num país onde tem muita gente que tem que se preocupar com o que vai comer. Não é uma opção não se preocupar. Não é uma questão de, eu sou ambicioso, eu sou alguém insaciável, eu tenho desejos, eu tenho sonhos mirabolantes. Não, tem gente de fato do nosso país que não sabe quando acorda o que vai comer no almoço e quiçá o que vai comer na janta. Mas tem muita gente que poderia lidar com o elemento material de maneira mais saudável. Eu conheço e caminho com muita gente que poderia elaborar a tal da sobrevivência de uma maneira mais saudável. Nós nos angustiamos muito por isso, e nos angustiamos porque não adotamos um modelo de vida simples, onde o essencial, o básico, a dignidade é o nosso alvo. Nós temos muita dificuldade de focar no essencial, de estabelecer o que é essencial para se viver, e ficamos desesperados por conquistar o que é acessório. O principal, muitas vezes Deus já nos deu, já está na palma das nossas mãos, o recurso, o meio, o caminho.
Aquilo que é principal para você dizer: não, eu tenho dignidade. O meu Deus não está sendo comigo desamoroso. Pelo contrário, eu posso me levantar e ter a certeza que a minha comida, a minha roupinha, o meu teto e mais, com muita frequência, uma família, uma rede de afeto, um grupo que está disposto a lhe acolher. Mas nós achamos que isso é pouco. Isso é pouco. Eu preciso mais. Existe um padrão, existe uma expectativa social, existem lugares que eu preciso alcançar, para que aí sim eu me sinta uma pessoa digna. Nós temos uma dificuldade de precisar, biblicamente, de modo cristão, de modo evangelical, o que é a dignidade que Deus quer nos conferir. A dignidade que Deus quer lhe conferir não é o poder de entrar em qualquer lugar e tudo parar porque você entrou, porque você é poderoso, porque você tem status, porque você tem sobrenome, você tem pedigree. A dignidade que Deus quer nos dar é a de entrar e sair de qualquer lugar na certeza que não devemos nada a ninguém que não o amor. Não devemos nada a ninguém que não a missão de prestar cuidado, de evangelizá-los com as palavras de vida que Cristo nos entregou. Essa é a alegria de um servo de Deus, é saber que nós não defraudamos ninguém, nós não somos instrumento de injustiça, de maldição na vida de ninguém, nós não somos pedra de tropeço na vida de ninguém, nós não somos instrumentos do mal, nós não multiplicamos maldade com as nossas vidas, com as nossas atitudes. É isso que nos traz dignidade. É saber que você não vive para prejudicar ninguém. O seu projeto de vida não é pisar em ninguém, porque você não está competindo com ninguém. Você já aprendeu no reino de Deus que no reino de Deus não tem espaço para competidores, mas tem espaço para cooperadores. O espírito cristão é o espírito da cooperação, da solidariedade. Nós não estamos aqui para tentar derrubar ninguém, puxar o tapete de ninguém, trabalhar pelo mal de ninguém. Isso que nos traz dignidade. Nós somos instrumentos da paz, nós somos pacificadores, nós multiplicamos o bem, nós pegamos talentos e dons que Deus coloca em nossas mãos e potencializamos esses talentos a fim de que eles abençoem o maior número possível de pessoas. Isso é dignidade, meus irmãos, isso é honra. É saber que se amanhã Deus lhe chamar, a sua jornada aqui na terra, a sua biografia, a sua história, foi escrita com letras de muita dignidade, de muita honra, de muita integridade espiritual, de muita integridade moral. Não estou falando de moralismo, de hipocrisia, eu estou falando de retidão de caráter, eu estou falando de uma personalidade que não é tóxica, que não é violenta, que não é agressiva. Eu estou falando de uma personalidade trabalhada pelo Espírito Santo de Deus a fim de ser o máximo possível acolhedor, amável. A dignidade que Deus nos dá, a riqueza da vida é essa. E é isso que Cristo tentava ensinar aos seus discípulos. Olha, não importa a roupa que você veste, importa o coração que vai dentro de você. Não importa o conjunto de bens que você consegue reunir ao longo de uma vida, importa o conjunto de valores que você vai acolhendo dentro de você e permitindo que eles se enraizem dentro de você, a tal ponto de que num dado momento você não sabe ser diferente, você não sabe ser de outro modo. Por que você é honesto? Não é um esforço, não é uma questão de performance. Eu não estou performando, eu não estou tentando vestir um personagem do honesto, do íntegro, do correto. Não, ao longo da minha vida o Espírito Santo tem feito cristalizar dentro de mim uma série de valores que hoje me faz ser assim. De vez em quando tem que dar manutenção, esses valores precisam de um pouquinho de manutenção, você precisa de reforço, mas não é um personagem, não é o politicamente correto, não é o cara que está querendo posar de alguém muito humano. Não, é você, é o caráter de Jesus esculpido em você, são os valores do reino de Deus que dia após dia, mediante estudo da palavra, experiência pessoal com Deus de oração,
Isso está sendo tatuado dentro de você. Isso é uma vida rica, próspera. E com isso nós podemos olhar para os bens materiais e dizer: o que Deus me der, eu rendo graças e digo obrigado, Pai. É mais do que eu mereço. É mais do que eu mereço. Isso é contra a cultura. Isso é evangelho. Isso é um discurso que não tem nenhum tipo de respaldo, nem mesmo nas igrejas contemporâneas. Se eu fosse tentar ser um típico pregador dos dias atuais, eu estaria aqui tentando lhe estimular a ser o mais ambicioso possível a partir de alguns textos. Iria pensar alguns textos, olha aqui, ó, esse texto aqui está lhe dizendo, você tem potencial para estar nas cabeças, você tem potencial para estar no topo do mundo. Nem mesmo nos púlpitos a gente ouve essa mensagem do evangelho simples, do chamamento de Deus a um estilo de vida simples. Até mesmo nos púlpitos contemporâneos existe uma roupagem meio que capitalista, meio que coach, que tenta estimular as pessoas a se matarem para serem aquilo que o mundo estabelece, que a sociedade estabelece como padrão de sucesso e prosperidade. O que eu tenho para lhe dizer, à luz do Evangelho de Cristo, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, Deus não está muito se importando se você, no final da vida, vai ter uma nota nos jornais aqui de Aracaju dizendo: faleceu grande empresário, grande empresária aracajuana. Deus não está nem aí para isso. Deus trabalhou para que o seu nome estivesse no livro da vida. Para isso Ele enviou o Filho dele. Para isso o Filho dele ensinou, proclamou o Evangelho, manifestou sinais e maravilhas para mostrar que Ele é o Messias, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que o seu nome conste no livro da vida, para que você possa ter o privilégio de ser co-herdeiro em Cristo. Pouco importa se você vai deixar muita herança para os seus filhos, ou se você vai herdar uma grande herança dos seus pais. A grande promessa do Evangelho é: você é co-herdeiro em Cristo Jesus. E por que co-herdeiro? Porque quem tem legitimidade para tomar posse da herança é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, na sua generosidade, nos fez irmãos. O primogênito nos inseriu na família do Pai e disse: olha, vocês vão herdar junto comigo a glória de meu Pai. E onde eu estiver, lá vocês estarão também. Esta é a simplicidade do Evangelho no que diz respeito a um estilo de vida. Mas isso basta para os cristãos do nosso tempo? Isso basta para você? Eu vou dizer honestamente, nem sempre basta para mim. Mas o grande desafio de um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, é dizer: eu tenho mais do que eu preciso. A vida simples que Deus me permite ter, ela é suficiente. Porque nessa vida simples eu tenho, como diz aquele cântico, famílias, vinho, pão, muitos irmãos. Eu tenho vida de Jesus, eu tenho a Zoe, não é só a bios, não é só essa vida biológica. Eu tenho Zoe, eu tenho vida espiritual, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. E isso é a riqueza da vida. Isso é a riqueza da vida. Mas Cristo também nos ensinou que a simplicidade no qual nós podemos nos sentir em casa, ela também passa pela dimensão relacional. Relacionamentos simplificados pelo exemplo de Jesus. Relacionamentos que são mediatizados pelo modelo relacional de Jesus, que basicamente pode ser resumido aqui em Mateus capítulo 5, versos 44 e 45, onde ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Um pouquinho antes, eu não coloquei aqui, ele diz: os antigos disseram, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Os antigos que ele diz era a lei seca, a lei dura. Mas ele diz, na lei do Evangelho, na atualização que eu proponho para o Evangelho, no Evangelho, aliás, na atualização da lei que eu proponho no Evangelho, é o seguinte: vocês vão se relacionar assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste.
porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, como é que nós podemos ter relacionamentos simplificados? Amando indistintamente. O exercício de constituir um tribunal interior, onde eu fico distribuindo sentenças, é digno do meu afeto, não é digno do meu afeto, tem um custo muito grande. O perdão pode ser mais oneroso, tem um custo emocional maior. Liberar perdão não é fácil, mas do ponto de vista da simplificação dos relacionamentos não tem igual. Quando você libera perdão, você joga fora uma série de mecanismos psicológicos complexos que nem sempre são muito eficazes. A balança interior, o quanto eu já dei, o quanto eu recebi, o quanto eu já me apliquei nessa relação e quanto o outro se aplicou do lado de lá. O nosso arquivo confidencial, que não é o do Faustão, mas é confidencial, que tem todas as fotografias daquelas cenas específicas que nos machuca e fica ali arquivadinha, e você fica lidando com todo esse material. Você tem um arquivo de fotografias com cenas, você tem um arquivo de áudio também, frases, vozes que ressoam. Você tem um monte de princípios lá dentro de você brigando um com o outro. Diz, eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Não, mas eu também tenho que ter um amor próprio. Aí vem essa coisa meio contemporânea do ame você mesmo, se valorize, fuja dos tóxicos. E você fica lidando com essa gama de variáveis, enquanto você poderia fazer o seguinte: eu vou amar essa galera toda. Com todas as forças que eu tiver, eu vou amar. Isso implica que eu tenho que, amando, tendo um relacionamento de bem-querência para com uma pessoa, desejando o melhor de Deus para a vida dela, eu tenho que abrir a minha intimidade para ela? Não. Jesus não era íntimo de todo mundo. Jesus tinha um círculo de pessoas com os quais ele partilhava mais da sua vida. Quando ele vai para o Getsêmani, angustiado, transpira sangue, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade, aquela cena linda de oração de Jesus. Quem é que ele chama para vigiar com ele e acaba não vigiando? Mas quem é que ele chama? É um grupo mais próximo da sua intimidade. Mas quem Cristo amou? Cristo amou a todos. Cristo amou o jovem rico. Pastor, mas foi um amor meio duro, mas foi amor. Jesus visualizou um homem que entrou para a história com esse título de jovem rico, percebeu que ele era escravo dos seus recursos, que ele vivia em função daquilo. Não era o dinheiro que servia ao jovem chamado rico, mas era o jovem chamado rico que servia ao dinheiro. E eles, olha, amigão, eu vou te libertar, vende tudo, dá aos pobres e vamos caminhar junto. Ele amou esse cidadão. Ele amou o outro que era um desonesto e disse, olha, vamos ver como é que faz. E o outro disse, é simples, tudo que eu defraudei, tudo que eu roubei, o famoso cobrador de impostos, todos os impostos indevidos cobrados a mais eu vou restituir. É assim que eu vou fazer, vou ressarcir. E aí Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa. Mas Jesus amou Lázaro, Jesus amou a Judas. Na mesa da última ceia tinha o famoso Judas que recebeu pão e vinho da mão de Jesus. Cristo não deu pão e vinho para Judas ironicamente. Não foi um gesto teatral irônico. Jesus não tinha esse sentimento mesquinho. Cristo deu pão e vinho para Judas porque ele amava Judas. Então, como é que Cristo simplificou seus relacionamentos? Amor geral, perdoou geral. Ainda na cruz, olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa, esses ignorantes não sabem o que estão fazendo. Esses ignorantes não sabem a quem eles estão rejeitando. Então, quer simplificar seus relacionamentos?
busque em Deus uma capacidade muito grande, o maior possível, de amar pessoas. E amando essas pessoas, a sua caminhada com elas será bem mais simplificada. Você conseguirá amá-las, inclusive, nas suas inutilidades. Alguém já disse que o amor demonstra a sua natureza genuína quando você consegue amar aquilo que é inútil, aquilo que não tem um propósito específico de dar retorno para você. Um bebezinho, por exemplo, que são criaturas que sabem chorar, sujar fralda, ficar doente nos momentos mais inoportunos possíveis, tirar a paz dos seus pais, por isso, mas os pais amam, e só de pensar na possibilidade de perder uma daquelas criaturas, a rigor, funcionalmente inúteis, só de pensar em perder aqueles seres que não têm capacidade de dar retorno de bondade, o coração dos pais entra em desespero. É o pesadelo de um pai e de uma mãe. É pensar na perspectiva de não ter mais essas pessoinhas sob os seus cuidados. Isso é amor. É isso que Deus tem para conosco. Deus nos ama na nossa inutilidade. Com muita frequência a gente mais atrapalha os planos de Deus do que coopera com os planos de Deus. Com muita frequência a gente mais é obstáculo no que Deus quer fazer do que propriamente alguém que está cooperando. Mas Deus ama. Você quer simplificar seus relacionamentos? Jogue essa balança interior fora, jogue os pezinhos. Talvez eu estou fazendo aqui uma ilustração que muita gente nem tenha clareza, porque nós estamos na era digital, né? Mas eu sou da época que tinha a balancinha com os pezinhos. Ainda tem nas feiras públicas, não tem? Os feirantes com aquela balancinha que coloca a bananinha e coloca os pezinhos, não tem? Faz tempo que eu não visito as feiras. Mas vocês já conhecem, vocês já viram. Existe uma daquela dentro de nós, não é uma balança digital. Existe a balança dos pratos. Essa balança ela é terrível, porque ela me impede de amar como eu poderia as pessoas que Deus me deu. Eu olho para aquela pessoa e fico calculando, fazendo cálculo. Será que eu devo dar mais amor? Mas daí vai ficar muito pesado. O prato da outra pessoa está muito leve, não está fazendo nada por mim. Ame, não olhe para o pratinho, não olhe para os pezinhos que são os seus atos de amor, de cuidado, o que você faz. Ame apenas, isso simplifica demais. Isso lhe faz livre, isso lhe faz uma pessoa liberal. A simplicidade de Jesus se dava nessa dimensão de um amor gracioso, unilateral, simples, que lhe fazia ter relacionamentos muito simplificados. Enquanto os adversários de Jesus eram políticos astuciosos, que faziam alianças, que faziam conchavos, que se relacionavam com pessoas com segundas, com terceiras, com quartas, com quintas intenções, Jesus apenas amava. Ele se aproximava das pessoas porque via nelas um alvo do amor de Deus. É isso que nós cristãos temos que ter. Por que eu me aproximo de uma pessoa? O que me move na direção de uma pessoa é alvo do amor de Deus. Coincidentemente, em algumas circunstâncias, essa pessoa também é muito aprazível. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, que me dá um prazer enorme de conviver e de trocar experiências. Não é um peso, não é um fardo, não é um suplício ter que caminhar e conviver com os meus amigos e irmãos. A maioria esmagadora são pessoas aprazíveis, de um trato gostoso. Mas e quando não é? E quando não é uma pessoa que facilita? Aquele irmãozinho, aquele parente complicado e difícil. O que fazer com essas pessoas? Ame. Vai ser bom para o outro e vai ser bom para você. Vai lhe poupar muita reflexão tola. O seu estômago, a acidez, a sua ansiedade e outras patologias mais deixarão de existir quando você amar simplesmente e liberalmente. Por fim, esse estilo de vida simples que Cristo nos ensina e testemunha é também algo muito real e visível na sua espiritualidade. A espiritualidade de Jesus é simples.
E ele simplificou para aqueles que querem também viver uma espiritualidade simples. Era muito complexo na época de Jesus acessar Deus. Uma experiência com o sagrado era algo muito burocrático na época de Jesus. Você tinha que procurar um templo, necessariamente. Você tinha que procurar um sacerdote. Você tinha que ter dinheiro para comprar uma oferta. E a depender do tamanho do seu pecado, o animal para sacrifício era caríssimo. Nosso Senhor, por exemplo, diz aqui o texto de Lucas, que pouco antes da sua circuncisão foi ofertada uma rolinha, que era a oferta mais simples, era a oferta do pobre no templo de Jerusalém. A família dele era muito pobre. Na época de Jesus, poder falar com Deus era uma coisa para poucos. O sacerdote, aquele que operava no templo, tinha toda uma intimidade com o sagrado. Ainda assim, não era plena, não era irrestrita. Ele entrava no lugar mais santo do templo, o Santo dos Santos, com medo. Com medo. E Cristo simplificou. Cristo, de uma maneira muito universal e restrita, fez o seguinte convite, Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que era o jugo? Era o conjunto normativo que um rabino aplicava a uma pessoa. Cada rabino tinha um. Se você viesse para o rabino Rodrigo, ele poderia dizer para você, olha, para você cumprir a lei, para você estar bem com Deus, para você estar em dias com Deus, o jugo que eu passo para você é de 1.200 mandamentos. Mas se você procurasse nosso irmão presbítero João, rabino João, ele diz, meu jugo é diferente. No meu estudo da lei eu extraí por baixo 2.000 mandamentos que você tem que cumprir. Aí um outro rabino mais progressista, mais arejado, por dizer, não, olha, meu jugo não é nem tanto e nem tão pouco. Com 500 mandamentos, você está quites com Deus. Aí vem Jesus e diz, olha, o meu jugo é suave, porque o meu jugo é simples. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu próximo e se relacionar com ambos, com um amor muito puro. Pronto, cumpriu toda a lei. Mateus 11, 28 e 30. Vocês que estão cansados e sobrecarregados do quê? Da lei. Inclusive, com muita frequência, eu vejo os irmãos recitando esse texto, porque está cansado do trabalho, está cansado dos problemas da vida. Você pode até tomar posse desse lei para esse contexto, mas o contexto originário do texto é um contexto religioso, é um contexto de exploração religiosa. Jesus está dizendo para todos os que eram explorados religiosamente na sua época, olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados pela religião, eu vos aliviarei, venham que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é leve. Cristo simplificou nesse convite, ele disse, venha a mim. O que é religião? O que é fé? O que é espiritualidade? É estar em Cristo. Mas Cristo foi além. Na medida em que ele começou a mostrar para os seus seguidores que a sua passagem terrena seria breve, que a cruz seria o desfecho inevitável do seu ministério, ele só, fiquem calmos. Eu rogarei ao Pai, João 14, versos 16 e 17, e ele vos dará outro Consolador, e ele vos dará outro Paráclitos. O Paráclitos é aquele que se põe ao lado, ao lado. O Paráclitos é aquele que continuamente está ao nosso lado. Eu vou rogar ao Pai, e ele vai te dar outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Cristo simplificou dizendo, vocês precisam estar em mim.
E mesmo quando eu não estiver mais fisicamente com vocês, quando eu for para junto do Pai, quando eu for assunto aos céus, eu vou enviar o meu Espírito, e aí eu vou estar morando em vocês o tempo todo. Eu vou estar em comunhão com vocês o tempo todo. Então, o que é transcender, ir a Deus depois de Jesus? É estar em Cristo e é se permitir estar cheio de Cristo. É viver a vida de Jesus, é tomar posse da vida de Jesus. Nós fazemos isso de maneira sacramental aqui, por meio da Santa Ceia, mas é também se relacionando com Ele, como pessoa. Antes de Cristo, a religião era um livro, a religião era um templo, a religião era um aparato complexo de religiosidade, e depois de Cristo, fé verdadeira e genuína é Ele, o ser humano Jesus, o Deus Jesus, o Salvador Jesus, o amigo Jesus, o servo Jesus, o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Estar em Jesus e se permitir ser morada dele por meio do Espírito Santo de Deus é tudo que a fé cristã significa. É tudo que a fé cristã significa. Mas nós ainda hoje insistimos em modelos de espiritualidade muito complexos. Você tem que, ainda hoje, para muitas igrejas e religiões, fazer propósitos, e você tem que cumprir rituais, tem que dar muito dinheiro para as religiões para que esse Deus seja favorável. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém para abençoar. Pelo contrário, ele partilhou, multiplicou o pão. No casamento estava faltando vinho, a festa começou a ficar triste, ele transformou a água em vinho para que a alegria descesse sobre aquele lugar. Todavia, nós ainda insistimos em modelos de fé e de religião que não passam pela simplicidade de Jesus. Nós queremos ainda tornar a fé cristã o segmento a um livro. Existe a bibliolatria. A gente não consegue entender que o nosso Deus é maior do que esse livro. Esse livro, ele nos traz aquilo que é essencial e fundamental para que a gente conheça, entenda e acolha a salvação que foi entregue em Jesus. Mas Deus é maior do que isso, Ele é pessoa, Ele está se movendo aqui nesse lugar, Ele habita em nós. Jesus não é um objeto, não é um templo, Jesus não é uma mandinga, Jesus não é um amuleto, Jesus não é uma palavra mágica. Jesus Cristo de Nazaré é pessoa que se move dinamicamente no meio daqueles que creem por meio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E qualquer relacionamento com Ele pressupõe entendê-lo e acolhê-lo como pessoa. Você no dia que decidir, se ainda não decidiu, participar ativamente do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, você não está aderindo a um credo religioso. Você não está, como dizia meu falecido sogro, se fichando numa religião. Você está se dispondo a caminhar com Jesus, se relacionando todos os dias com Ele, como pessoa, como Deus vivo, como amigo, como mestre que continua a nos orientar por meio do seu Santo Espírito. Isso é simples, isso não é complexo, não há dificuldade, há sofisticação, isso é sofisticado, isso muitas vezes, dentro das nossas limitações humanas, é sofisticado demais, mas é simples. Eu concluo esse nosso encontro sobre simplicidade, trazendo uma frase de Jean Hus, que foi abrasileirado para João Hus, um pré-reformador que viveu e foi morto pela Inquisição em 1415. Ele disse o seguinte, enquanto estava sendo queimado na fogueira da Inquisição: ó santa simplicidade, ó santa simplicidade. Muito antes de Lutero, lá em 1517, já em 1415, mais de 100 anos antes, ele erguia a sua voz contra todo o luxo e suntuosidade da Igreja Católica Apostólica Romana e toda
a complexidade doutrinária que foi criada e que era um obstáculo para que as pessoas simples se chegassem a Jesus. A igreja se tornou visualmente suntuosa, se tornou idólatra das riquezas, tinha um sistema doutrinário que era impeditivo das pessoas simples chegarem e cultuarem a Deus, e ele morreu denunciando isso e dizendo: ó santa simplicidade. E a santa simplicidade repousa sobre Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe e nos permita cada vez mais nos sentirmos em casa, em tudo que é simples e em tudo que acolhe a simplicidade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Bem, queridos, estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Foi uma bênção estar com você aqui, orar com você mais uma vez e completar este ano 2020 orando com você. Foi muito bom, foi muito especial. Espero que você também tenha gostado de estar conosco e de estar orando nesses momentos que nós estivemos aqui nesse canal com você. Querido, Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos nos encontrar agora só no próximo domingo, já é o primeiro domingo do ano de 2021, do ano novo, e é o primeiro domingo, é dia de celebração da ceia do Senhor. Nós estaremos cercando a mesa do Senhor, como fazemos sempre no primeiro domingo de cada mês. Você aqui no nosso canal, participando também no YouTube, nossos irmãos lá presencialmente no templo da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Que maravilha! Nos encontramos agora só no próximo domingo e depois nós continuaremos com a nossa programação já no ano de 2021. Espero que você tenha uma excelente noite, você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, que você tenha uma excelente passagem de ano, que você tenha um feliz ano novo, que tudo se renove na sua vida, que tudo de bom possa acontecer neste ano de 2021. As bênçãos de Deus sejam derramadas ricamente sobre a sua vida neste ano de 2021. Você tenha paz, prosperidade, saúde nesse ano de 2021. Feliz ano novo, Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos agora no próximo ano, ano novo, esperança renovada, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, meu irmão. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, no Ano Novo.